Diga assim: em direção ao meu propósito. Aleluia. Eu sei que vocês tomaram um cafezinho, tinha um cafezinho ali de manhã, um bolinho, todo mundo alimentado. A gente treinou, agora vamos de verdade. Em direção ao meu propósito. Amém. Isso mesmo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra. Nós pedimos, Pai, que de fato agora, em nome de Jesus, mente, ouvido, Senhor, e coração cativos à sua palavra. Toda distração, meu Deus, toda situação, todo problema que vem tentar roubar a porção que o Senhor quer entregar para nós hoje, seja cancelado e aniquilado pelo poder que há no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, meu Deus, que possamos de fato, Jesus, entender essa história hoje de uma maneira e de uma percepção como nunca antes, meu Deus. Por isso trabalha mesmo em nosso meio, Espírito Santo, tenha liberdade no meio da sua igreja, em nome de Jesus, amém. A história do profeta Jonas é uma história que a gente inclusive ouve muito no Kids, né? Nós que somos pais, que temos filhos, eu acredito que você sempre recebeu em casa uma vez uma gravurinha do seu filho Jonas e a supostamente baleia, né? Então, essa história é muito intrigante, né? A gente sempre ouve. E eu confesso para você que pra gente acreditar, para uma pessoa que não tem Jesus acreditar nessa história, tem que ter um pouquinho de fé, não tem não? Tem que ter um cadinho, um tiquinho de fé a gente precisa ter para poder acreditar nessa história. Porque você imagina, como diria meu pai, camarada, né? Meu pai chama muitas pessoas de camarada. Meu camarada, né? Um camarada afundando, submergindo nas águas, encontra um peixe. E ele entra no peixe, vivo, lúcido, e ainda faz uma campanha de oração de 3 dias. Tem que ser crente, gente, para poder acreditar nisso, não tem não. A pessoa fica dentro do peixe, recebendo oxigênio, vivo, lúcido, e ainda faz uma campanha de oração de 3 dias. Precisa ter fé, não precisa? Eu tenho fé, você tem? Eu acho que vocês não ouviram não, gente. Em nome de Jesus. Vocês têm fé? Amém, gente? Coloca essa fé para fora em nome de Jesus. Toda apatia seja repreendida em nome de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Eu declaro isso sobre a igreja do Senhor nessa manhã. O poder do Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Não somos pessoas apáticas, amém? Nós temos a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha e é a sua força nessa semana. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai sair daqui mesmo com poder, com renovo do Senhor. Você vai sair daqui revigorado em nome de Jesus. Amém? E ele fica dentro do interior desse peixe. E o que é engraçado é que Jonas tem uma história inédita. Por que eu digo isso, que é uma história inédita? É uma história de muito ineditismo. Porque o que Deus pediu para ele, Deus não pediu para ninguém antes. Só que Jonas toma uma decisão deliberada. De simplesmente pegar seu corpo, pegar sua vida, pegar suas coisas e fugir da vontade de Deus. E por que a história de Jonas é inédita? Porque muitos profetas, o Senhor entregou muitas palavras para muitos profetas para abençoarem nações estrangeiras. Mas sabe como é que Deus fazia? Daqui de Israel, você vai profetizar para a Síria.
Daqui de Israel você vai profetizar para Tiro e Sidom. Mas é daqui de Israel. Então o Senhor entregava a palavra para o profeta. E eles não precisavam sair, eles não precisavam viajar, eles não precisavam deixar suas rotinas. Eles estavam com os pés em Israel e profetizavam para a Síria. Eles estavam com os pés em Israel e profetizavam para Tiro e Sidom. Isso era o que o Senhor fazia. Só que com Jonas não foi assim, por isso que é inédito. Porque Jonas falou: ei, com você é diferente. Com você não. Você vai lá. Eles vão ouvir a sua voz. Eles vão ver o seu rosto. Por isso que a história dele é inédita. E sabe o que aconteceu? Medo. Medo do ineditismo. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor pedir para você fazer uma coisa inédita, não tenha dúvida. Porque Ele também já te entregou, já depositou sobre a sua mão uma coisa inédita também. Ele não vai pedir para você fazer algo inédito se Ele não te entregou uma coisa inédita. Não tenha sombra de dúvidas. Eu sei. Pode estar parecendo assustador o que o Senhor está pedindo para você fazer. Pode estar parecendo muitas vezes enlouquecedor. Mas creia, Ele vai prover sobre a sua vida. Ele já proveu sobre a sua vida. Esse ineditismo que percorre os seus dias é a boa e a provisão do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não tenha medo desse ineditismo. E o que é mais engraçado é porque assim, quando a gente vai fazer uma coisa, por exemplo, eu digo para vocês assim, nós vamos fazer na igreja um simpósio sobre festas bíblicas. Vamos explicar, trazer conteúdo, um simpósio, uma conferência sobre festas bíblicas. Eu tenho um precursor para isso. Nosso apóstolo Jael Pereira é especialista. Eu tenho a quem recorrer à ajuda. Eu posso ligar para ele e falar: ei, apóstolo, vamos fazer um simpósio na igreja. O caminho já foi percorrido, ele tem um manual, eu consigo pedir ajuda. Agora, quando Deus pede para fazer uma coisa inédita, eu não tenho um manual. E sabe o que Deus está pedindo para a gente nessa manhã? Escreva o manual. Escreva, busca, pesquisa, cava, procura. Escreva o manual. Eu declaro em nome de Jesus sobre essa igreja, nós escreveremos muitos manuais. Nós escreveremos sobre coisas, sobre áreas que ainda não foram descobertas e desvendadas. Em nome de Jesus, eu sinto uma graça do Senhor, eu sinto uma graça do Espírito Santo de declarar isso sobre a igreja nessa manhã. Pessoas vão sair do Brasil, pessoas vão sair do Projeto Vida do Brasil, de várias e várias localidades, não só do Projeto Vida, mas de todo o Brasil. Assim como vem para os Estados Unidos, atrás de muitos protocolos, atrás de muitas inspirações. Isso vai acontecer no meio da nossa igreja. Eu sinto isso em Deus. Eu sinto de liberar sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Escreva o manual. Escreva, não tenha medo. Não tenha medo. Esse ineditismo todo na sua vida, esse tanto de coisa nova que você está vivendo, esse tanto de situação assustador, é para te dar ferramenta e para te capacitar a escrever os manuais da sua vida. Você recebe essa palavra? Amém. Escreva o manual. Escreva o manual. Meu Deus. Jesus, eu sinto uma graça do Espírito Santo. Ah, Jesus. E sabe uma coisa? Uma coisa que só obediência gera na nossa vida, sabe? Quando a gente começa a obedecer a Deus, a gente começa a ver todas as peças das nossas vidas se encaixarem. Coisas que antes a gente não via, sabe? Situações que a gente não via, clareza de algumas coisas que acontecem que a gente não tem, a gente só consegue ver quando a gente obedece a Deus. Só que não é por uma mágica, sabe? É pela unção e a graça que a gente recebe de Deus. Sonhos que te visitavam, ideias que vinham na sua cabeça, profecias liberadas sobre a sua vida.
Pensamentos que às vezes você falava, nossa, eu sou doida, eu estou pensando isso, não é. É a obediência. Quando você se coloca em obediência à palavra de Deus, você vai ver as peças da sua vida se encaixando como se fosse um tabuleiro. E tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho para mim, que Jonas não entendia isso sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque hoje em dia, pessoas colocam nome nos filhos. Eu não sei se vocês já perceberam. Às vezes é uma moda, né? Às vezes, eu não sei, daqui a pouco, quando tiver uns 30, 40 anos, acho que a maioria dos meninos de 30, 40 anos vai se chamar Enzo. Né? Porque tem muito Enzo. As meninas se chamam Valentina. Tem muita Valentina. Então, às vezes, tem uma moda de um nome. Ou então, os mais ousados pegam o nome do pai, do filho, do tio, faz uma mistureba ali, junta no liquidificador e bota o nome no filho. Eu preciso contar o meu caso, né? Eu tenho que contar, gente. Se eu não falar em contar o caso da minha vida, sou eu. Lá em casa, o avô do meu marido é Carlos Alberto. Ele já faleceu, Carlos Alberto. Ai, gente, ele era um amorzinho. E aí, o meu sogro chama Carlos Roberto. Meu marido, Carlos Alexandre. Para quem não sabe, o pastor é Carlos Alexandre. Meu cunhado, Carlos Henrique. E aí, pensa, eu fiquei grávida de quê? De um menino. Falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus, da minha vida, Senhor. Gente, mas eu orava, eu jejuava, eu falava, Senhor, não. E meu marido quis o quê? Seguir a tradição de família. E aí eu escolhi, vai ser Lucas, nome bíblico, né? Criança bíblica quietinha, né? Amém, Jesus. Falei, botar Lucas. Aí meu marido, claro, vamos colocar Carlos Lucas. Eu falei, gente, mas eu venci essa batalha. Essa eu fiz questão, essa eu venci, mas amém. Só que em Israel, não é assim que funciona. Israel, a cultura de Israel, os nomes não são escolhidos aleatoriamente. O seu nome define seu destino, o seu nome permeia o seu propósito, o seu nome permeia a sua vida. E era isso que Jonas não entendia. Jonas não entendia o significado do nome dele. E sabe o que Jonas significa? Não vai rir não, hein, irmão? Jonas significa pomba. É isso mesmo. Jonas significa pomba. E talvez você ache que bullying é uma coisa de antigamente, né? É uma coisa de hoje em dia. Desculpa, melhor falando. Só mudou a nomenclatura. Pensa pro menino Jonas indo pra escola e os meninos chamando ele de pomba. Não ri não, irmão. É sério, pensa. Só que muitas vezes ele ficava em crise. Porque ele olhava no espelho e falava, meu Deus, o Senhor me deu asas. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo a situação que me limita. Eu sei que eu tenho asas, mas quando eu olho, é a minha rotina familiar. É o histórico dos meus pais. São as pessoas que riem de mim. O meu nome não condiz com o meu futuro. O meu nome não condiz com a realidade que eu tenho. Muitas vezes é assim que eu e você vivemos. A gente olha para a nossa situação e a gente não se vê nela. Por isso que muitas vezes você se olhou e você achou que você não pertencia nem à sua família. De tão ousado que você é, de tanta ousadia que você tem, de tanta vontade de vencer na vida, de tantos sonhos loucos que o Senhor coloca dentro do seu coração, que você fala, ei, mas é assim que Deus faz. São asas que o Senhor depositou dentro de mim, dentro de você, assim como fez com Jonas. E independente da sua situação atual, independente do seu histórico familiar, independente da sua situação financeira, você vai voar. Você vai voar. Amém? E quando a gente fala de pomba, eu lembro logo de Noé. Não tem como não associar. E pomba, sabe o que pomba significa? Mensageiro. O que Jonas era? Mensageiro da mensagem do Senhor. Porque pomba tem essa característica. Pomba consegue fazer tráfego aéreo.
Consegue, gente. Noé, depois do dilúvio, enviou uma pomba para poder saber notícias da terra nova. Então, pomba tem esse significado. Mensageiro. Agora você vai me falar assim, pastora, você está falando que a obediência encaixa as peças, que quando a gente mergulha no querer de Deus, a gente entende o que está acontecendo na nossa vida. E eu não vejo que Jonas fez isso. Só que aí que está a grande questão. Aqui e agora. O que o Senhor fez? Liberou uma palavra para Jonas. Dispõe-te e vai à grande Nínive. Essa foi a palavra que o Senhor liberou para Jonas. Dispõe-te e vai à grande Nínive. E ele ficou assustado. Muito assustado. Porque nunca foi feito. Porque era inédito. Porque é uma tarefa que o Senhor não tinha pedido antes. Porque ele estava com medo. Porque ele ficou desesperado. E aí você fala, nossa pastora, mas agora que a gente está numa enrascada. Porque você falou de obediência, só que Jonas fez completamente o contrário. Jonas fez completamente o contrário. E aí, Jonas tomou uma decisão em casa de ir para Tarsis. Ele falou, não vou para Grande Nínive, vou para Tarsis. Saiu de casa com esse pensamento fixo, vou para Tarsis. Foi para o porto para pegar o navio. Chegando no porto em Jope, olha que coincidência, gente. Olha só. Olha como é que o diabo é. Chegando no porto em Jope, tinha um navio que ele só precisava comprar a passagem para ele poder sair. Para onde que o navio estava indo? Para Tarsis. E eu queria que você se atentasse nesse momento. Eu queria que você prestasse atenção nesse momento da história. Porque isso é muito importante. Isso é uma chave que o Senhor quer virar na minha e na sua vida. Para desobedecer, os navios estarão prontos para partir. Para desobedecer, os navios estarão prontos para partir. Para obedecer, às vezes nem Uber vai aparecer. Sabe por quê? Porque Satanás é o maior financiador da desobediência. Satanás é o maior financiador da desobediência. Para desobedecer, você vai ter casa, carro, casa de praia, vacation home, vai ter tudo. Agora, para obedecer, nem Uber vai aparecer. Então, você preste atenção, cuidado com os navios que aparecem na sua vida. Porque para muitas pessoas, bons navios são ótimas oportunidades. São oportunidades inquestionavelmente maravilhosas. Só que cuidado, para muita gente é navio. Para você pode ser gaiola. Eu quero que você olhe a partir de agora esse contexto. Quando a gente fala no nome Jonas, pense, pomba. Jonas estava entrando no navio. E muita gente pode olhar e falar, ele estava entrando no navio. Não, não é navio. Ele estava entrando numa gaiola. Porque ele era o quê? Pomba. Então tome cuidado. Porque o que para muitos é navio, para você pode ser uma gaiola. O que para muitos pode ser uma situação, uma oferta maravilhosa, para você pode ser uma gaiola. Pode ser uma prisão. Porque vai subverter o seu propósito. Vai prender você. E aí sabe o que acontece? O que acontece é que a gente, ser humano, a gente é muito engraçado. A gente é um bicho, um ser engraçado, né? Porque Jonas entra naquele barco, gaiola, está enclausurado por uma estrutura de madeira e desce para o porão. E você já viu como é que passarinho é pego em armadilha de menino, em caçador? Você bota uma isca... E ele vai feliz da vida. Achando que está abafando, arrasando. Fica comigo, Iverson. Achando que está arrasando. Só que sabe o que acontece? Agindo por instinto. Agindo por instinto. Até quando você vai ser um homem e uma mulher que fica agindo por instinto? Vai ser um profissional agindo por instinto? E esquecendo tudo que Deus já fez com você? Esquecendo todas as promessas que o Senhor já entregou na sua vida. Esquecendo todo o laço do passarinheiro que o Senhor já te livrou. Esquecendo tudo que Ele já te entregou. Até quando? Então cuidado. Cuidado com as gaiolas que se apresentam diante de você.
Cuidado com as gaiolas da vida que muitas vezes nós nos colocamos. Assim como o passarinho mesmo. Assim como uma pomba que a gente entra. E o que é mais lindo de tudo é porque às vezes a gente entra, estranha um pouquinho, se sente desconfortável, mas depois a gente está lá dentro, como Jonas, cruzando as pernas, batendo papo, e a gente do lado de dentro, batendo papo com quem está do lado de fora. E a gente esquece como era bom bater asas. A gente esquece como era bom voar. A gente esquece como era bom ser movido por Deus. A gente esquece como era bom sentir a presença. A gente esquece como era bom ser acordado de madrugada e ficar ali conversando com o Senhor. Porque nós nos deixamos ser levados pelas gaiolas da vida que nos apresentam diante do nosso dia a dia. Então tome cuidado. Tome cuidado. Nem todo navio é uma boa oportunidade. Nem todo navio que se apresenta diante de você é uma viagem maravilhosa que você vai fazer, mas pode ser uma prisão para a sua vida. Amém? E falando sobre gaiola, o diabo é muito astuto, né? Porque as gaiolas, elas são as mesmas. E elas se apresentam diante de nós todos e todos os dias. A mesma gaiola, no mesmo lugar. E sabe o que acontece? A gente cai na mesma gaiola e no mesmo lugar. Porque a gente age pelo nosso instinto, porque a gente age com irracionalidade. Irracionalidade, essa é a palavra. A gente olha a situação, a gente não ora, a gente não pede direção a Deus, a gente simplesmente vai lá e o quê? Faz. Por um instinto, por uma irracionalidade. Então, em nome de Jesus, toda e qualquer situação que se apresentar diante de você, ore e peça ao Senhor direcionamento. Peça ao Senhor direcionamento. Que o Senhor te conduza em toda tomada de decisão sobre a sua vida. Amém? E Jonas vai entrar naquela gaiola. E vai ficar lá, conversar, bater papo. Só que, gente, o Senhor levantou uma tempestade. Não foi diabo, não foi nenhuma situação adversa, não foi fator climático. O Senhor levantou uma tempestade. E Deus te diz nessa manhã, seja qual for a gaiola que você está enfiado, o Senhor vai levantar uma tempestade. O Senhor vai chacoalhar a sua vida. O Senhor vai quebrar essa gaiola e vai tirar você de dentro daí. O Senhor vai tirar você de dentro daí. Não vai ser diabo, não vai ser situação adversa, não vai ser circunstância, não vai ser nada. O Senhor vai quebrar essa gaiola e vai tirar você em nome de Jesus. Só que, olha que interessante. Você vai falar assim, pastora, você está falando que Jonas é uma pomba. Que ele se enfiou dentro do navio, mas que navio não é navio, é uma gaiola. Que o Senhor criou uma tempestade para poder quebrar a gaiola. Isso aí, você está me acompanhando, amém? E aí, quando o Senhor manda a tempestade, o que começa a acontecer com o barco? Creque, 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 creque. E o pessoal do navio? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Homem ao mar. Lançam Jonas ao mar. E Jonas começa a submergir. Jonas começa a submergir. Aí você fala assim, peraí, pastora, tem alguma coisa errada. Você falou que ele é pomba. Que ele estava numa gaiola. Que Deus mandou, não foi o diabo, foi Deus que mandou a tempestade para poder abrir a gaiola. Agora você está me dizendo que a pomba, quando abre a gaiola, ao invés de subir, desce? É isso mesmo. Tem alguma coisa errada. Por que Jonas não subiu e desceu? Sabe por quê? Ai, gente, os processos de Deus. Os processos de Deus. Deus não vai dar as alturas de volta para quem não entendeu o processo. Deus não dará as alturas de volta para quem não entendeu o processo. Com Deus não é assim que funciona. Aí você fala, não, pastora, mas é bom para ele voar. É bom para quem? É bom para mim, é bom para você, é bom para a foto, é bom para o Instagram.
Só que Deus fala assim: ei, Jonas, não aprendeu o processo? Vai descer. Não aprendeu a me obedecer? Vai descer. Vai aprender. Vai aprender. Vai aprender o processo. E o que é muito interessante é que Jonas está lá, submergindo. E aí o que acontece? Vem um grande peixe. Entenda isso. Vem um grande peixe. Qual que foi o direcionamento que Deus deu para Jonas? Dispõe-te e vai a grande Nínive. O que Jonas fez? Não vou. O que Deus fez? Mandou o peixe. Entendem isso? Todo encontro estabelecido por Deus vai acontecer. Você só tem duas opções. Se você vai escolher o jeito mais fácil ou o jeito mais difícil. Todo encontro que Deus decidiu vai acontecer. Vai. Você só precisa decidir se você quer que esse encontro aconteça do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil. Jonas escolheu do jeito mais difícil. Vai para Nínive? Não vou. Jonas falou, tudo bem. O grande peixe vem. E sabe por que o grande peixe veio? Entenda isso. Nínive é uma palavra derivada que significa nuno, da linguagem acácia. Sabe o que nuno significa? Ah, gente, vocês não estão entendendo, não. Peixe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar grande Nínive e a gente vai falar grande peixe. O Senhor mandou ele, vá para grande Nínive, ele não foi. Então, quem que veio? O grande peixe. Está entendendo sobre os encontros que Deus promove? Deus falou, vai. Ele falou, não vou. Então, o peixe vai vir até você. Amém, gente? E aí, Jonas estava morrendo. Quem salvou ele? O grande peixe, não foi? Salvou. O grande peixe salvou. E aí, Jonas entrou, foi salvo pelo grande peixe e ficou lá dentro quantos dias? Quantos dias? Não foi 1, não foram 4, não foram 5, foram 3 dias. E imediatamente, quando ele entrou na barriga do grande peixe, que nós supostamente falamos baleia, porque para ter essa capacidade, para ter essa competência de engolir um ser adulto vivo, supõe-se uma baleia. Jonas entrou na barriga do grande peixe e imediatamente começou a fazer o quê? Uma campanha de oração. Ah, nós somos assim, né? Nós somos. Começou a fazer uma campanha de oração imediatamente na hora que entrou na barriga do peixe. Sabe para quê? Você sabe por que ele estava fazendo uma campanha de oração? Pedir misericórdia ao Senhor. Pedir ao Senhor para que mantivesse ele vivo. E aí vai mais uma chave do Senhor para mim e para você. Existem campanhas que nós não precisaremos fazer se nós obedecermos. Existirá campanhas que eu e você não precisaremos fazer se nós obedecermos. E aí o que mais lindo de tudo é que foram exatamente 3 dias. Foi especificamente 3 dias. E aí você vai falar, nossa, pastor, 3 dias? Ah, se fosse eu, deixava mais um pouquinho lá. Coração duro esse seu, hein, irmão? Que a gente fala, não, tem que sofrer mais um pouquinho, né? Não. Deus falou, vão ser 3 e ele vai entender por que são 3. Sabe por quê que foram 3? Abra sua Bíblia comigo. Jonas 3:3. Ah, irmãos, se eu fosse você agora, eu ficava com o seu espírito ligado mesmo. Ligado. Abra sua Bíblia. Jonas 3:3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário para percorrê-la. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não obedeceu 3 dias, vai ficar 3 dias no processo.
não quis me encontrar em 3 dias, voando, vai me encontrar 3 dias lá embaixo. Com Deus é assim, não tem como fugir. Ei, quem aqui entendeu que era Deus falando para Jonas? Você não vai fugir de mim, você não vai fugir de mim, você não vai fugir de mim. Dá um aleluia aí, irmão, se você acredita nisso, em nome de Jesus. Você não vai fugir de mim. E Deus fala isso nessa manhã para mim e para você. Você não vai fugir de mim, não tem como. Não tem. Não tem como. Escolheu desobedecer, vai passar 3 dias no processo. E Jonas entendeu. Jonas entendeu. Eu queria que você se colocasse de pé. Quem aqui acha que seu tempo é valioso? O tempo de vocês é valioso? Seu tempo vale? O meu também vale. Seu tempo é precioso? Você valoriza seu tempo? Deus está te perguntando isso hoje, nessa manhã. Você valoriza o seu tempo? Seu tempo tem valor? Que valor o seu tempo tem para você? E eu quero encerrar te dando essa dica preciosa, essa dica que vale ouro, para você não perder tempo mais na sua vida. Para que você não tenha que hoje, ao invés de orar pedindo misericórdia ao Senhor, mas que você ore falando: Senhor, eis-me aqui. Eu quero obedecer. Eu quero ouvir sua voz. Eu não quero fugir mais. Por mais que o medo do inédito me alcance, por mais que o medo de fazer coisas que talvez nunca foi feita antes da minha família, na minha casa, por mais que o medo de desbravar situações me aflijam, mas eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor nos chamou, não para abrir igreja, amém, gente? Ninguém está falando de parede, ninguém está falando de placa, ninguém está falando de título. A gente está falando de propósito, de chamado, de não conseguir mais viver sem. Quando o Senhor nos chamou, como eu tive medo. E tenho até hoje. Todas as vezes que eu subo aqui, o medo alcança meu coração. A angústia, a agonia. Mas deixa eu te dizer, não deixe o medo te paralisar. Não deixe. Vai com medo mesmo. Sabe quando a gente fala, vai com medo mesmo? É assim. Eu aprendi em Deus a não deixar o medo me paralisar, a não deixar o medo tomar conta de mim, porque quando a gente se paralisa pelo medo, a gente se paralisa por talvez querer decifrar situações e como as coisas vão acontecer sobre as nossas vidas, a gente impede o agir de Deus. E a gente impede o agir de Deus não através de nós, mas em primeiro lugar em nós. Por isso eu quero mesmo orar sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa. Para que toda gaiola, para que todo navio, para que toda gaiola disfarçada de navio, para que toda situação que tem prendido os seus pés, que tem deixado você enclausurado, que tem deixado você distraído muitas vezes, achando que é uma boa oportunidade, mas que de fato tem prendido você, tem prendido suas asas, tem te impedido de voar, tem te impedido de sentir a presença, o agir e o querer de Deus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo poder da sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, abençoe toda a sua igreja, Senhor. Os que vieram aqui, mas os que também estão no seu lugar, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, alcance mesmo, Senhor. Alcance mesmo o coração dos seus filhos com o poder que há nessa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é sua. E que você possa de fato ver frutos do Senhor sobre a sua vida. Que toda gaiola que estejam prendendo os seus pés sejam canceladas pelo poder do nome de Jesus. E que você possa bater as suas asas. Em nome de Jesus, que você possa desenvolver as suas asas. Em nome de Jesus, que você possa praticar seus voos.
Em nome de Jesus, que você possa desfrutar da altitude, da plenitude do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Você desfrutará da altitude e da plenitude do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus.